Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, porque mais uma vez aqui estamos, todos nós reunidos em Seu nome, reunidos nos mais diferentes lugares, reunidos em nome de Mestre Jesus, que também nos disse: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Então estamos juntamente com a presença do nosso Mestre Jesus, agradecendo o dom da vida, que desses a todos os nossos filhos e que nos possibilita estarmos juntos em propósito, juntos em amor, juntos em objetivos, de aprender um pouco mais do Evangelho com a Joana de Ângeles, aprendermos mais para que possamos a cada dia praticar e assim evoluirmos moralmente, espiritualmente. Por isso, Senhor, nós os agradecemos. Agradecemos também dizendo que, Senhor, nesta noite, venho pedir-te saúde, força, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. E boa noite, meus queridos amigos, boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez e olha, parece que esse friozinho não quer ir embora, ou será que é só aqui em casa que tem esse friozinho danado? Mas com a graça de Deus estamos juntos mais uma vez, não é? E com essa mesma graça de Deus vamos agradecendo o dom da vida, vamos agradecendo nossa saúde, vamos agradecendo por nossa família, porque 24 horas se passaram e continuamos aqui com a graça de Deus, não é? 24 horas mais experientes. E assim, sempre agradecendo, dando as boas-vindas a todos vocês que estão conosco. E olha que chegou o dia, sexta-feira, né? Para todo mundo ficar mais alegre na sexta-feira, dia que a turma fala sextou. Então vamos celebrar o final de semana, felizes os que podem celebrar, né? O final de semana com toda certeza, com saúde, mas como a gente sempre fala, tem aqueles que trabalham no fim de semana para que até nós possamos, né, eventualmente sair, nos divertirmos um pouco, almoçarmos fora, enfim, sempre tem esses nossos irmãos, né, dedicados também, que trabalham quando nós descansamos, e assim segue a nossa existência. E que seja sempre uma existência feliz, com muito, muito agradecimento. E por falar em agradecer, vamos agradecendo a vocês que já estão aqui conosco. E olha aí que bacana, né? O pessoal aqui já deixando também o seu like. Vamos agradecendo então a Márcia Siqueira, Pedro Freitas, Lúcia Germano, Débora Galhano Fernandes Viana, a Daniela Samar, Edmar José Bueno, Vânia Souza, Zilda Blichilvio Licenco, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Bárbara Santana Nery, Cacilda Cassiano, né? E olha, aqui tem já mais 4 amigos já deixaram também o seu like. Denise Rola, Viviane Leal, Glaudemir Ruiz, a Márcia Siqueira, agradecemos a todos vocês. E também já temos aqui conosco os boa noites que nos conectam. Quando mandamos aquele boa noite, quando colocamos, mesmo escrevendo, estamos mandando nossas vibrações boas, coloridas para todos nós e assim também as recebemos de volta. E olha aí que bacana, vamos então aqui ver todos vocês que já deixaram boa noite e vamos saudando então a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, o Nilton Roberto Miller, saudando a Bárbara Santana Nery, a Cacilda Cassiano, todos me dando, deixando mensagem boa noite, também bom final de semana, a bênção de Deus, que bacana. Cecília Tiliac também, nosso prezadíssimo Edmar José Bueno, a Vânia Souza, Denise Holland, a Débora Galhano Fernandes Viana, desse seu boa noite, Eloá Romanato, Lúcia Guzmão também, Viviane Leal, pedindo orações que a família dela, como nós vimos, né, já foi nos dito, inclusive ontem, está com Covid, nós estamos sim orando com muita força, pedindo as bênçãos de nosso Pai para toda a sua família, viu, Viviane?
Também nosso abraço, né? Nossa saudação à Márcia Siqueira, que deixa também sua boa noite. Vladimir Ruiz, a Judélia Lima, nossa queridíssima Alzira Crepaldi, também o Rômulo de Magalhães, é isso aí. E também agradecendo, né, aqui o like da Bárbara Santana Nery, Rômulo de Magalhães, Judélia Lima, Josilda Rampazzo, também Josilda, daqui a pouco estaremos lá para dar uma força, assim que terminar aqui, nós estaremos indo lá para ajudar a preparar o ambiente para a pizza, né, de amanhã, tá bom? E vamos ver aqui também, olha, tem Joana de Ângeles aqui, e, é claro, já me esquecendo, hoje nós vamos falar da parábola da figueira seca, que também é conhecida de nós, mas é sempre bom revermos. E Joana de Ângeles vem também na nossa mensagem número 164. Estão faltando apenas 36 mensagens para terminar esse livro. E hoje nós completamos 476 mensagens de Joana de Ângeles, 476 encontros. Que maravilha, claro, sempre agradecendo a todos vocês. E a Joana hoje nos fala o seguinte: há muita gente preocupada com o mal que os outros lhes possam fazer. Preocupamos, o que será que estão armando alguma para mim? Será que estão fazendo alguma para mim? Que eu estou indo bem aqui, desperta inveja ali, que será? Ela vai falar um pouquinho para nós dessa preocupação que muitas vezes nos assalta mesmo, né? E também vamos aqui cumprimentando os aniversariantes do dia: Eduardo Garcia, de Santo André, São Paulo; Denise Pacheco, que é de Curitiba, Paraná, deve estar um friozinho lá; Cristiane de Lima, Brasília, capital federal; Andréa Selegato, aqui de Americana; e o Bruno Henrique de Lazere, aqui de Americana também, casado com a prima Valéria. Então, nosso primo Bruno, aquele abraço, viu? Para você, meu caro, também para todos os aniversariantes do dia aqui citados, seus particulares, do Facebook, amigos, enfim, familiares, para todos, o nosso grande abraço, como a gente sempre fala, né? Coração a coração, e desejando sempre o melhor, muita saúde, um caminho muito iluminado, sempre no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da fraternidade e solidariedade, tá bom? Deus abençoe a todos, como sempre tem abençoado com toda certeza. E assim, meus amigos, vamos ver o que nos fala então aqui o nosso evangelho de hoje, e também registrando a Eliana Mormilo Borges, dando boa noite, a Lúcia Celinho, a Erickson Falcão. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós, com as graças de nosso Pai, não é? E também aqui, como já falamos, também o Rômulo de Magalhães conosco, e, como sempre, agradecendo a vocês, porque vocês que fazem nosso encontro, agradecendo Damião Assis, também o Edson, a Bárbara Santana Nery, a Evandro Cândido Jacinto, a Bruna Tubarão, que também deram aqui seu like. Vamos ao Evangelho. Evangelho é sempre muita alegria, né, Fernando? Então, aquele abraço para você também, que acaba de deixar o seu boa noite. Como diz o São Jaime, o Evangelho nos traz alegria, porque mostra o caminho que nós precisamos, devemos seguir, né? E as parábolas de Jesus são sempre muito esclarecedoras para todos nós. E hoje é a parábola da figueira seca, parábola da figueira seca, e vem aqui descrita por São Marcos, no capítulo 11. Vamos lá. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe, uma figueira, foi ver se poderia encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar,
E isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Parábola, Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 11. E o Evangelho nos diz: a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando perscrutadas nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade. Entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmo em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem presa dos maus espíritos. Evangelho de hoje, parábola da figueira seca. E para nós hoje no Evangelho então aqui de nosso querido, do apóstolo São Marcos, em seu versículo, capítulo 11, vem e nos fala da figueira seca. Que Jesus saiu, estava com fome, viu aquela árvore bonita, chegou lá, queria fruto, e não havia absolutamente nada. Como se diz, até porque a época não era a época dos frutos. Então ficou muito bravo, amaldiçoou a figueira. Passaram no outro dia lá, a figueira estava seca até a raiz, aquele cadáver. E claro, então ali o Pedro chegou e falou: olha, o que aconteceu com a figueira? Ela secou depois que falastes com ela ontem. E o que Jesus falou? Falou aquilo que o Evangelho nos traz hoje como orientação e explicação. Da necessidade de não sermos apenas aparência, da necessidade imperiosa
de, além da aparência, sermos efetivos naquilo em que acreditamos, naquilo que podemos fazer. Os talentos que recebemos de nosso Pai, os dons que recebemos de nosso Pai, precisam ser colocados à disposição de todos, né? Precisamos sim fazer com que essa árvore frondosa, que todos nós somos, deem os frutos e esses frutos sejam repartidos. A sabedoria que todos nós temos, e todos nós temos nossa sabedoria, ninguém é dotado dessa capacidade de saber de alguma coisa, ter conhecimento, e conhecimento que necessita ser repartido. Porque senão fica um conhecimento estéril, preso. E aí, é como disse ali no próprio Evangelho, qual a utilidade então de você saber tanta coisa e não repartir? Ou de você ter tanta coisa e ficar como o tio Patinhas, né? Mergulhando na piscina cheia de moedas. O que vai trazer para você isso de bom, daquilo que você possa realmente aproveitar como elevação espiritual? Porque nosso assunto dos nossos encontros é a questão espiritual, sempre foi, desde o início, né? Desde o dia 21 de março do ano passado, com a primeira leiturazinha de Joana de Ângeles. É falar do nosso espírito, daquilo que precisamos fazer, entender, e mais do que entender, colocar em prática. E aí está, na parábola da figueira seca, o bom exemplo, porque nela só tinha beleza, maravilha, mas qual a finalidade de uma árvore? Dar flores, dar frutos, até para que esta mesma árvore possa se reproduzir e possa originar outras, não é? Então, quando nós repartimos nosso conhecimento, aquilo que podemos repartir através da fraternidade, da caridade, solidariedade, nós estamos distribuindo os nossos frutos. Estamos fazendo multiplicar os talentos que recebemos e não simplesmente colocá-los na terra como segurança, deixar lá e ficar como uma galinha choca montada em cima, né? Esperando que ali então ele fique sem que gere novos conhecimentos. Então, é como disse o nosso mestre, né? Precisa sim exercer o seu dom, precisa fazer com que seja distribuído, com que os próximos tenham acesso a tudo isso. Imaginem se os grandes cientistas, os grandes inventores descobrissem aquilo e guardassem só para ele. Né? Se o Thomas Edison, quando, né, deu esse estalo aí da luz, criou a luz, tal, tivesse guardado só para ele, só para a casa dele, seria a única casa iluminada no mundo. Mas também dependeria de ter a energia elétrica, né? Que se não tivesse, não iria adiantar nada. Pois é. E assim somos nós quando guardamos aquilo que podemos repartir, né? E uma vez eu falei a respeito disso, né, já há algum tempo, nas coisas mais simples, elementares, diárias, cotidianas, aquilo, né? Todas as senhoras que são cozinheiras maravilhosas, né? Sabem aquelas receitas, aqueles segredinhos, aquela coisa toda. E tem tanta gente que não gosta nem de repartir uma receitinha que seja, aquela habilidade de fazer os seus felizes e fazer com que os outros possam também ser. E muitas vezes, às vezes, quando até entregam a receitinha, colocam lá uma peninha ou deixam de colocar alguma coisinha que não dá muito certo, né? Olha só. Chamado egoísmo. Então, o egoísmo se manifesta em todas as coisas e pode se manifestar em... É só um exemplo, viu, gente? Estou dizendo que a senhora, né, essa cozinheira maravilhosa, né, de vez em quando eu vejo umas fotos lá no Facebook, né? Aquele fogão bonito, aquele fogo, aquelas panelas borbulhando, mas dá uma vontade de ser convidado para jantar, para almoçar, né? Mas não estou dizendo que vocês façam isso, mas eventualmente acontece e tem realmente pessoas assim, e aqui vai fazer o quê? Né? Então, por isso que existem essas orientações evangélicas aí. E falou também especificamente dos médiuns, claro, os médiuns espíritas, né? Os médiuns de psicofonia, de psicografia, das mais diferentes atribuições mediúnicas, que realizem o seu bom trabalho de levar também orientação e fazer a comunicação devida com os nossos irmãos espirituais, porque muitos querem realmente se comunicar e eles não têm
como falar, né? Então, muitas vezes, eles até acabam perturbando. Por quê? Porque querem se comunicar, sabem que fulano ou ciclano, beltrano tem essa possibilidade e capacidade, mas não se movimenta para fazer, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Esses talentos que a gente fala, são esses dons que todos nós recebemos, das mais diferentes qualidades, dos mais diferentes matizes, que podem alegrar a todos. Fazer felizes não apenas aqueles que estão conosco em nossos lares, mas muitos outros, né? Vejam as grandes obras da humanidade que os grandes inventores, como eu acabei de falar, colocaram à disposição, né? Pois é. Então, vamos colocar também aquilo que nós podemos fazer, auxiliar, né, na caridade, à disposição daqueles que precisam. É algo tão bom, faz tão bem para a gente saber que nós estamos colaborando para a felicidade de alguém, para que alguém saiba um pouco mais de alguma coisa, para que alguém possa conquistar um lugar melhor, para que uma outra senhora faça aquele doce gostoso, né? Aquele jantar, almoço gostoso, receitas novas. Professor. Olha que coisa. Professor. Como? Os professores. Você é bem lembrado, você é professora, eu também fui, né, professor. Então vejam que... E nós, professores, né, que nós que fomos, vocês que são, muitos que são professores, sabem da alegria imensa quando esses que estão no banco, né, no banco lá aprendendo, de repente passa um tempo, vem e fala: "Oh, professor, o senhor se lembra de mim?" Eu sou péssimo assim, para guardar, sabe, fisionomia, nomes. Mas eles se lembram, e para nós é difícil, porque às vezes um professor tem lá 30, 40 alunos numa sala, e tem 10, 15 salas, então a cabeça fica meio assim. E vem e fala: "Além, foi professor, olha então, eu já me formei, olha que beleza", tal. É uma alegria extraordinária para todos nós. Sabemos que nós participamos com um grãozinho de mostarda da alegria daqueles que estão. Assim como aqueles que chegam e falam: "Olha, fiz a sua receita, que maravilha. Olha, eu apliquei o seu teste ali, deu certo. Aquilo que você me falou para melhorar a textura, né? Maneira melhor de costurar." Mas dons todos temos. Saibamos repartir. Faz bem para nós, faz bem para aquele que recebe, mas acima de tudo, agrada a nosso Pai, nosso Criador. Uma grande verdade. É isso, meus queridos amigos. Olha, aqui estamos falando muito hoje, bastante, né? Então, aqui vamos agradecendo a vocês que estão conosco também. Olha o Edmar aqui. Edmar já veio e falou: "E o doce da Célia, fantástico." Que a Célia de vez em quando faz uma caçarola italiana, quarto centenário, né? E leva lá quando a gente vai, né? Até nos bons tempos também, que agora está meio assim ainda, mas logo volta ao normal. E o Edmar é um fã imenso, né? Da caçarola da Célia, ou do quarto centenário, tal. Mas realmente é muito bom. E então vamos agradecendo aqui, né, o Edmar José Bueno também, nossa prezadíssima Leni Souza, Leone Pereira, o Carlos Vieira. Espera um pouquinho só aqui. Por incrível que pareça, eles mudaram, o Facebook mudou de novo o lugar onde que a gente rola aqui. Então também nosso querido Carlos Vieira, olha que bom aqui, um grande abraço. Aqui também o Alfredo Lencioni Neto pedindo o passe e tal, com certeza. Minha irmã Tercília Antonello, um grande abraço, um beijão. Sandra Carvalho, César Galtério dando boa noite, que bom vocês estarem conosco. E também vão agradecendo a Leone Pereira, Sandra Carvalho, Alfredo Lencioni Neto, Carlos Santana, João Pereira Gonçalves, a irmã Tercília, César Galtério, Gislaine Souza, Bárbara Santana Neto, todos aqui deixaram também seu like. E meus queridos amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala? E hoje ela nos fala, quando a gente se preocupa, será que alguém está fazendo alguma coisa para me prejudicar? E ela vem e nos diz: há muita gente preocupada com o mal que os outros lhes possam fazer. Transferem para o próximo a responsabilidade dos seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Vagueiam por caminhos de maldades e acusações. Com tal conduta, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam desvairados.
O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna-o um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. É o que Joana de Ângeles traz em mensagem para nós hoje, a mensagem número 164 do livro Vida Feliz, do Divaldo Pereira Franco. E não é tão incomum assim, né? Enquanto pessoas que muitas vezes as coisas não andam dando muito certo, se propõem a fazer algo não dá certo, e aí entram nessa situação de pensar que não dá certo porque alguém, né, está com inveja, está me prejudicando, será que está me fazendo alguma coisa, como dizem, né? Será que estão, entre aspas, fazendo algum trabalho, né, para me prejudicar, etc, etc. E não é tão incomum assim, nós bem sabemos, né, nas casas espiritualistas, de uma maneira geral, às vezes esse tipo de ocorrência de pessoas que acorrem às casas para ver se está acontecendo alguma coisa, se pode ajudar, se pode, entre aspas, desfazer o que foi feito. Não é tão incomum assim, não é? Nas casas espíritas também muitos vão, e não é o ramo de trabalho das casas espíritas, claro. Mas acontece muito, e Joana de Ângeles aqui fala, e olha como ela diz, transferem para o próximo a responsabilidade dos seus insucessos, e vivem descobrindo inimigos em toda parte, e o que é pior, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Analisar o que está acontecendo, ver se não há causas que estão causando a dificuldade e que precisam ser, uma vez descobertas, revistas, procedimentos, maneiras de atuar, maneira de como você está fazendo a coisa, maneira de como você está vivendo, a maneira como você manipula aquilo que você trabalha no seu dia a dia. Precisamos sim sempre estar fazendo isso que a Joana fala, de uma autoanálise, para que a nossa lucidez, a nossa mente, né, consiga atuar naquilo que nós fazemos, procurando soluções, umas coisas mais lógicas, que possam explicar muitas vezes insucessos em uma situação ou outra. Porque como diz aqui, ela nos diz, é muito mais fácil procurarmos causas outras, né, em várias situações, que não a nós mesmos, que não a essa muito provável dificuldade que tenhamos em fazer aquilo que se deve naquela situação em que nós nos propusemos a fazer, começar um negócio, fazer um concurso, fazer uma coisa, fazer outra. Porque, acima de tudo, a responsabilidade individual é nossa, nós que nos propomos a fazer. Então, precisamos sempre estar bem atentos à análise daquilo que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, o que pode estar causando, nunca nos esqueçamos. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E nem sempre a causa é uma causa de inveja, uma causa espiritual, uma causa de perseguição. É algo que nós precisamos, com muita lucidez, como ela que diz, fazer essa autoanálise, pensarmos, refletirmos, colocarmos tudo à mesa. Não deu certo isso, mas por quê? O que eu teria feito de errado? Reflexão, sempre é o que a Joana nos pede. Ela encerra dizendo, o mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna-o um homem mau. Ora, se não somos maus, né, então alguma coisa nós estamos fazendo que não está muito certa para atingir o objetivo que nós nos propomos, e muitas vezes é necessário retificar o caminho para que tudo dê certo. Conferir sempre a cabeça no bem. Ter a tarefa de todos nós. Quando nós estamos sempre no bom caminho, pensando coisas boas, pensamentos positivos, elevados, nunca se esqueçam de que atraímos nossos bons irmãos espirituais que virão em nosso auxílio. Pensar em coisas boas, agir no bem, esse é o caminho para cada um de nós. Orando, agradecendo ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, que está sempre aqui conosco, olhando aqui e ali e nos auxiliando.
Então, meus queridos amigos, no encerramento, olha a hora de Eduardo Garcia, Denise Pacheco, Cristiane de Lima, André Selegato, Bruno Henrique de Lazeri. Parabéns a todos vocês, Deus abençoe. Cumprimentos de todos nós, para todos os aniversariantes, nossos queridos irmãos, né? E vamos então para o encerramento, vamos partir para o encerramento nesta sexta-feira, claro, agradecendo a Deus por podermos estar juntos mais uma vez, né? Com muita alegria, mas também vamos fazer a nossa oração por esses irmãos que necessitam, como nós todos necessitamos, mas eles estão passando uma fase mais difícil, né, de saúde, pelos mais diferentes motivos, muitos pelo Covid, claro, também. Então levemos a eles nossos bons pensamentos, vibrações positivas, pensamentos de amor, pedindo ao nosso Pai sempre as bênçãos sobre eles e, claro, sobre todos nós que somos necessitados. Vamos orar então pela Alcina Branco Poleto, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Priscila de Camargo, Amanda Leão Poloni, Ana Baricada, Ana Paula Fontana, Antônio Barbosa, Antônio Lemos, Antônio Monteiro, Arthur Marinelli Campos, Arthur Zito Sá Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Favra, Bento Coutinho da Silva, Carlos Henrique de Oliveira, Douglas Constâncio, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Helena Lourdes Lázaro Silveira, Igor Chaves, Isabel Ferreira, Joana Adelino da Silva, João Marcos Ferreira, Gilberto Xavier Oliveira, Antônio Donizete, Simone Andrilho Santa Rosa, Arthur Menezes da Silva Davi, Sérgio Zamperlin, Sebastião Doutruz da Silva, Rovani Nicolucci, Rogério Mantovani, Roberto Ribeiro, Rizoraide, Maria da Silva, Regiane Rodrigues, Regiane Cassanelli Monteiro, Rafael Lemos, Rafael Demetro, Pedro Cias Ferreira, Pedro Henrique Baricala, Neucimar Flora de Brito, Nayara Baricala, Mônica Baricala, Mária Aparecida Gasparini, Marina Vec Cardoso, Mariane Jacinto, Maria José Lira da Cunha, Maria Gabriela Ferreira Barros, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Elisa Jacinto, Margarida Cândido Marcelino, Luz Belmoacir Carlson, Luiz Rocha Lispero, Lucas Lemos, Lorisval Luiz, Liseto Pascotto da Alcoleta, Leandro Urban, José Carlos de Carvalho Júnior, Learécio Rodolfo Marberg, Robson Duarte Couto, Sônia Martins, Cauê Nime, Solange Cocol, Tereza Amarante Constância, Viviane Leal, Elton Francisco de Lima, José Ramiro Fagundes, Daniel Marcelo de Pontes, Walter Odir Fernandes, Renato Nardini, Marcos Paiva, Fernanda Freitas, Alexandre de Bastos Moreira, Wellington Oliveira, Valmir Riggs, Samanta Ruiz, Cláudio Cavolaro, Ronaldo Muscatelli, Neide Muscatelli, Nereide Dalcoleto, Jacques Jesus, Ana Lúcia Soares, Generosa Andrade Carvalho, Eva Fagundes Azevedo, Maria Aparecida Dançoto Butião, Geraldo José Bosquieiro. Então, para todos nossos pensamentos de amor, vamos então para a prece, fazendo aquele momento inicial de tranquilidade, né? Tranquilizar nossa mente, nosso corpo, para a nossa conversa com nosso Pai. Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipe, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai, Pai de todos nós, Pai que estás no céu, estás em todo o seu universo, neste planeta ao redor de nós, dentro de nossa consciência. Oh Pai, agradecemos a vós por podermos estar juntos nesse instante. Todos nós, seus filhos, reunidos em distantes lugares desse seu mundo, mas unidos em pensamento, no amor, levando a vós nossas súplicas, nossos agradecimentos, agradecimento pela presença viva, sempre entre nós e nosso querido Mestre Jesus. Ó Pai, aqui alegres porque podemos estar nos dirigindo a vós. Unimos a esta nossa alegria, nossos pedidos,
a alegria de todos os pais que hoje acolhem seus filhos, nossos queridos irmãos que vêm ao mundo, alegres pelos aniversariantes que completam mais um ano de oportunidade de progresso moral e espiritual, alegres porque aqueles que combateram o bom combate, voltaram ao plano espiritual, nossos entes queridos, amigos, familiares, estão prosseguindo sua jornada, caminhando, olhando por nós, abençoa-os e a eles nossas preces com muita alegria. Obrigado, Pai, obrigado pelas bênçãos que está sempre encaminhando a todos nós, encaminhando a esses nossos irmãos que aqui nominamos, a esses nossos irmãos que mentalizamos, que tanto necessitam de suas bênçãos, enfraquecidos, necessitados de fortalecimento em seu corpo físico, para enfrentar as suas dificuldades físicas, espirituais. Assim como todos nós, seus filhos, precisamos de suas bênçãos sempre e sempre. Abençoa, Pai, a todos os que partiram nesta data, voltando ao plano espiritual. Abençoa suas famílias que aqui ficaram entristecidas, amigos. Abençoa eles, destacando esses nossos irmãos que partem pelo Covid, muitas e muitas vezes solitários em clínicas de hospitais. Pai nosso, abençoa esse planeta, abençoa nossa casa, nós que tanto prejudicamos o próprio solo em que vivemos. Abençoa os dirigentes de todas as nações, Pai, porque o povo está sempre necessitado, necessitando de mais auxílio, e estes que têm a responsabilidade, que sejam tocados por seu amor e que possam, acima de sua vaidade e seu orgulho, cuidar do povo como deve ser. Abençoa também nosso trabalho, Pai. Abençoa nosso ambiente de trabalho, abençoa aqueles que nos dão trabalho, fortaleça-os. Abençoa sempre, sempre nossas casas de oração. Abençoa esta água que bebemos, que está aqui ao nosso lado, que beberemos. Fluidifica para que nosso corpo possa se estabilizar. Ela que é a fonte da vida animal, vegetal, e do equilíbrio desta maravilhosa natureza. E Pai, levamos até vós esta oração com o nosso querido Mestre Jesus, que aqui está conosco. E assim dizemos, com muito amor: Pai nosso que estás no céu, na luz dos solos infinitos, Pai de todos os aflitos, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai de nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns choram, sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aquelas mentes conturbadas, aos hospitais, onde os muitos e muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erra todas aquelas que caíram, tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Pai, que chegue também aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra, cultivem a paz. Querido Pai, tende piedade de todas as viúvas, dos órfãos, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que assim seja, e que a harmonia do bem fique entre nós e com todos. Obrigado, querido Pai, e pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, misericórdia esteja sempre conosco aqui reunidos, mas também com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Que sua luz, suas bênçãos, seus bálsamos de luz cubram a todos, fortalecendo. Esteja em nossos lares, protegendo. Esteja com aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor. Esteja em nosso coração, habitando, dando flores, frutos, e que essas sementes deem flores de luz, que possamos distribuir a todos onde formos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Glória e louvor a vós, todos, agora, para todos sempre. E que assim seja.
Graças a Deus. E meus irmãos, não é? Que alegria podemos estar juntos até esse instante, com a graça de nosso Pai, saudável, saúde, que essa saúde permaneça, né? Que esse nosso bem-estar permaneça, que a paz em nosso lar permaneça e frutifique e estejamos todos bem, né? Com a graça de Deus, agradecendo sempre a presença de todos vocês, aqui entre nós, conosco, e que possamos continuar juntos, porque amanhã estaremos juntos de novo com a graça e permissão, claro, de nosso Pai, né? Com saúde, com muita fé. Então quero desejar para vocês um lindo, maravilhoso final de semana, um sábado, domingo de muita luz, de muita paz, reunindo família, reunindo amigos, levando a todos a paz. Esta paz esteja sempre convosco, esteja sempre conosco como ela está. E quero mandar para vocês então um beijão muito grande, meu, da Célia, que aqui está, né? E também esse abraço, coração a coração, para todos vocês e nós também recebendo com certeza de todos vocês. Que Deus abençoe agora e sempre a vida de todos, a noite de todos, o sábado de todos. Vivam em paz, transmitam sempre essa paz cultivada com bastante carinho. Até amanhã, meus queridos amigos, estaremos de volta com a graça de nosso Pai. Fiquem bem, tranquilos, com muita alegria. Até amanhã.